Saudações, camaradas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa primeira aula da nossa série Estatística para Economistas. Essa série será um estudo do livro do Rodolfo Hoffmann. Na aula de hoje, que será referente ao capítulo 1, falaremos sobre a teoria dos conjuntos, passando pelo conceito e notação, pelas relações entre conjuntos, as operações com conjuntos e, por fim, falaremos sobre população e amostra. A bibliografia utilizada nesta aula, assim como as sugestões e citações, estarão todas na descrição do vídeo. No senso comum, podemos entender um conjunto como um certo grupo de coisas ou indivíduos, mas na matemática vamos expandir um pouco mais essa noção. Teremos, por exemplo, conjuntos com um único elemento, o conjunto unitário, conjuntos vazios, que são os conjuntos que não têm nenhum elemento, como o conjunto de bons jogadores do Vasco, por exemplo, que é claramente um conjunto vazio, e temos também os conjuntos infinitos, que, como o nome já diz, são os conjuntos que possuem infinitos elementos. Os conjuntos são representados por letras maiúsculas, A, B, C, enfim, a letra que você quiser. E os conjuntos vazios são representados ou por chaves fechadas sem nada dentro, ou por um círculo cortado, que simboliza o conjunto vazio. Podemos definir um conjunto indicando todos os seus elementos. Por exemplo, o conjunto F, que é o conjunto dos elementos 1, 2 e 3. Também podemos utilizar critérios, como, por exemplo, o conjunto G, que é o conjunto dos elementos x, tal que x é positivo. Essa barrinha depois do x é um condicionante e é lida como tal que. Em relação ao conjunto F, podemos dizer que 1 pertence ao conjunto F, pois 1 realmente pertence a esse conjunto. E esse ezinho entre o elemento e o conjunto significa que esse elemento pertence ao conjunto. E se o elemento não fizer parte desse conjunto, como 4, por exemplo, dizemos que 4 não pertence ao conjunto F. Ou seja, esse ezinho cortado entre o elemento e o conjunto significa que esse elemento não pertence ao conjunto. Perceba que o conjunto G possui infinitos elementos, constituindo assim um conjunto infinito, enquanto o conjunto F possui apenas 3, é um conjunto finito. Os conjuntos A e B serão iguais se ambos os conjuntos contêm os mesmos elementos, ou seja, como diz o autor, se todos os elementos de A estejam contidos em B e todos os elementos de B estejam contidos em A. Vejamos, por exemplo, os conjuntos P, que é o conjunto dos elementos 1, 2 e 3, o conjunto Q, que é o conjunto dos elementos 3, 2 e 1, e o conjunto R, que é o conjunto dos elementos 3, 4 e 5. Perceba que P e Q são iguais. Todos os elementos de P estão contidos em Q e todos os elementos de Q estão contidos em P, mas P é diferente de R e Q também é diferente de R. Sendo o conjunto S constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, perceba que todos os elementos de P estão presentes no conjunto S. Isso significa que P está contido em S, mostrando que P é um subconjunto de S. É importante destacar que, primeiro, todo conjunto será um subconjunto de si próprio. Segundo, todo conjunto tem como subconjunto o conjunto vazio. Com os conjuntos P e S, temos que P é subconjunto de S, o conjunto vazio é subconjunto de P, o conjunto vazio também será subconjunto de S, P é subconjunto de P e S é subconjunto de S. A união dos conjuntos A e B é representado pelo símbolo de união entre os dois conjuntos. É o conjunto dos elementos pertencentes ao conjunto A, ao conjunto B e a ambos os conjuntos. Sendo o conjunto A constituído pelos elementos 2, 3, 4, C constituído pelos elementos 4, 3, 2 e D pelos elementos 4, 5 e 6, temos então que a união do conjunto A e o conjunto D será o conjunto cujos elementos são 2, 3, 4, 5 e 6. Quando tem elementos repetidos nos conjuntos, não é preciso repeti-los na união. E a união dos conjuntos A e B vai ser o conjunto dos elementos x, tal que x é pertencente a A ou x é pertencente a B. Se, por exemplo, B for constituído pelos elementos 4 e 5 e A constituído pelos elementos 2, 3 e 4, temos então que a união de A e B será o conjunto cujos elementos são 2, 3, 4 e 5. A interseção entre os conjuntos A e B
representado pelo símbolo de interseção entre A e B, é o conjunto dos elementos que pertencem aos dois conjuntos, ou seja, os elementos que estão presentes no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo, sendo o conjunto A constituído pelos elementos 2, 3, 4, B pelos elementos 4, 5 e D pelos elementos 4, 5 e 6. Considerando os exemplos dos conjuntos anteriores, temos que a interseção entre o conjunto A e o conjunto D é o conjunto 4. E a interseção dos conjuntos A e B será o conjunto dos elementos tal que x é pertencente a A e x é pertencente a B. Temos então que a interseção entre A e B é igual ao conjunto 4. Se temos, por exemplo, um conjunto G constituído pelos elementos 7 e 8 e H constituído por 9 e 10, a interseção desses dois conjuntos, ou seja, a interseção entre G e H, será um conjunto vazio, visto que esses conjuntos não possuem nenhum elemento em comum. Nesse caso, os conjuntos G e H são conjuntos disjuntos. Com os conjuntos A constituído por 2, 3 e 4 e S constituído por 2, 3, 4, 5 e 6, temos que A é subconjunto de S, e o conjunto dos elementos que pertencem a S, mas não pertencem a A, é chamado de complemento de A em relação a S, e é representado por um A com o macron acima. Ou seja, o complemento de A em relação a S é constituído pelos elementos 5 e 6. Essas operações com conjuntos podem ser representadas utilizando os famosos diagramas Venn, como mostram as figuras. A figura 1.1 mostra a união do conjunto A e B, no caso é o conjunto constituído pelos elementos 1, 2, 3 e 4. A figura 1.2 mostra a interseção dos conjuntos A e B, ou seja, será igual ao conjunto 2. Por fim, a figura 1.3 temos o conjunto S, representado por um quadrado, sendo B um subconjunto de S e a parte sombreada corresponde ao complemento de B em relação a S. Vejamos agora as propriedades da união e interseção de conjuntos. A primeira é a propriedade comutativa, em que a união do conjunto A com o conjunto B é igual à união do conjunto B com o conjunto A. E a interseção do conjunto A com o conjunto B é igual à interseção do conjunto B com o conjunto A. A propriedade associativa da união e da interseção nos permite obter a união ou a interseção de três conjuntos. A ordem das operações dos conjuntos não afeta o resultado final, ou seja, no caso da união, o resultado da união entre A e B unindo com C é igual a A unindo com o resultado da união de B e C. E na interseção, o resultado da interseção entre A e B fazendo a interseção com C é igual a A fazendo a interseção com o resultado da interseção entre B e C. E a propriedade distributiva nos permite fazer a combinação de operações de união e interseção, em que a união do conjunto A com o resultado da interseção entre B e C é igual ao resultado da união do conjunto A e B, interseção com o resultado da união entre os conjuntos B e C. E a interseção entre o conjunto A e o resultado da união entre o conjunto B e C é igual ao resultado da interseção entre o conjunto A e B, união com o resultado da interseção entre os conjuntos A e C. Chamamos de população ou universo o conjunto dos elementos com determinadas características em comum, e todo subconjunto que não seja um subconjunto vazio e que seja menor que a população é chamado de amostra. O termo população na estatística não remete somente aos indivíduos, mas também às suas características. Poderíamos, por exemplo, considerar a população de pessoas com mais de 50 anos, a população de torcedores do Santos, etc. Essa população pode ser finita, como por exemplo o conjunto de eleitores de uma determinada cidade, ou infinita, como os resultados obtidos de um lançamento de um dado infinitamente. Por fim, vamos resolver os exercícios do capítulo para finalizarmos a nossa primeira aula. A questão 1.1 pergunta se os conjuntos vazio e o conjunto cujo elemento único é zero são iguais. E não, o conjunto vazio é um conjunto sem elementos, e o conjunto de elemento zero tem um elemento que é o zero, ou seja, é um conjunto unitário. Portanto, não são iguais. A questão 1.2 diz: seja o conjunto S formado pelos elementos x, y, z, quantos são os subconjuntos de S e quais são eles?
Lembrando que todo conjunto é subconjunto de si próprio e todo conjunto tem como subconjunto o conjunto vazio. Além desses dois, temos os subconjuntos de elemento único x, y e z, e os subconjuntos formados pelos elementos xy, xz, yz. Portanto, temos 8 subconjuntos. E a questão 1.3 diz: seja o conjunto A o conjunto dos elementos x, tal que x ao quadrado é igual a 1. Seja B igual a 1 e C igual a menos 1, então o conjunto A são formados pelos elementos B e C. É uma questão muito simples. Os únicos números que satisfazem a condição x, tal que x ao quadrado é igual a 1, são menos 1 e 1. Pois 1 ao quadrado é igual a 1 e menos 1 entre parênteses ao quadrado também é igual a 1. Portanto, está correto. Os elementos do conjunto A são os elementos B e C, ou seja, 1 e menos 1. Por fim, a questão 1.4 diz o seguinte: dados os conjuntos A formado pelos elementos 1, 2 e 3, B formado pelos elementos 3, 4 e 5 e C formado pelos elementos 1 e 3, obtenha a união do conjunto A com o conjunto B com o conjunto C. Vamos primeiro fazer a união entre o conjunto A e o conjunto B e depois faremos a união desse resultado com o conjunto C. A união entre o conjunto A e o conjunto B é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Fazendo a união com o conjunto C, dará o mesmo resultado, pois C é um subconjunto de A e, consequentemente, será subconjunto da união entre os conjuntos A e B. Portanto, a união dos três conjuntos é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. A letra B pede a união entre o conjunto A e o resultado da interseção entre os conjuntos B e C. A interseção entre B e C é o conjunto unitário 3. Fazendo a união dessa interseção com o conjunto A, o resultado será o próprio conjunto A, que já possui 3 em seus elementos. A letra C pede a interseção entre o conjunto A e o resultado da interseção entre os conjuntos B e C. Como já vimos, a interseção B e C é o conjunto unitário 3, e a interseção desse conjunto com A será o próprio conjunto unitário 3. A letra D pede o complemento de C em relação a A. É o conjunto dos elementos que estão presentes em A, mas não pertencem a C, ou seja, é A menos C, que é igual ao conjunto unitário 2. Portanto, o complemento de C em relação a A é o conjunto unitário 2. E a letra E pede a interseção entre o complemento de C e o conjunto B. Como o complemento de C é o conjunto unitário 2 e B é formado pelos elementos 3, 4 e 5, trata-se de conjuntos disjuntos, em que os conjuntos não possuem elementos comuns. Portanto, a interseção entre os conjuntos é um conjunto vazio. Mas, Felipe, a questão não está pedindo a interseção entre o complemento de C em relação a B e o conjunto B? Poderia até ser, mas não existe complemento de C em relação a B, visto que C não é subconjunto de B. Portanto, não há complemento de C em relação a B. O resultado da interseção é um conjunto vazio. E, por fim, a letra F pede um subconjunto comum aos conjuntos A, B e C. Para achar os subconjuntos comuns a todos esses conjuntos, vamos primeiro encontrar todos os subconjuntos de cada um deles. Os subconjuntos do conjunto A são o conjunto vazio, o próprio conjunto A, os conjuntos unitários 1, 2 e 3 e os conjuntos formados pelos elementos 1, 2, os elementos 1, 3 e os elementos 2 e 3. E os subconjuntos de B são o conjunto vazio, o próprio conjunto B, os conjuntos unitários 3, 4 e 5 e os conjuntos de elementos 3, 4, de elementos 3, 5 e os de elementos 4 e 5. Por fim, os subconjuntos de C são o conjunto vazio, o próprio C e os conjuntos unitários 1 e 3. Portanto, perceba que temos como subconjuntos comum aos conjuntos A, B e C o conjunto vazio, que é um subconjunto comum a todos os conjuntos, e o subconjunto de único elemento 3. Com isso, encerramos por aqui a nossa aula. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.